Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a formação de um projeto que é muito importante para a Academia, do projeto Identificando Talentos, e também sobre a posse dos acadêmicos mirins. E para conversar conosco, eu trouxe aqui hoje a acadêmica Dilce Cortese. Tudo bem, Dilce? Tudo bem, Alexandre. Seja bem-vinda. E a acadêmica mirim, recém-possada, né? Recebeu aí o seu Pellerini amarelinho. Depois a gente vai explicar um pouco também o simbolismo desse Pellerini aí, né, para o pessoal que está nos assistindo. A Ana Carolina de Bastos. Tudo bem, Carolina? Tudo. Tudo? Uhum. Como é que é usar o Pellerini? Legal? É muito bom. Eu vou começar explicando um pouquinho, né, Dilce, para quem está nos assistindo, sobre como é que é esse projeto Identificando Talentos, como é que ele funciona. Quantos anos de projeto são já? Bom, o projeto Identificando Talentos, ele já está no seu quinto ano, na sua quinta edição. Quinta edição porque ele teve interrupção de 2 anos, né, em função da pandemia. Pandemia, né? Mas ele nasceu em 2016, numa parceria da Academia de Letras com a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação, na Academia de Letras, né, claro, com as escolas municipais. Então, a gente chama alunos das escolas municipais para trabalhar na Academia de Letras a leitura e a escrita principalmente. Então, a gente provoca os alunos a escrever partindo da leitura. Ler incentiva eles a leitura e a escrita. O foco principal é leitura e escrita. Leitura e escrita. E vocês convidam os alunos das escolas municipais aqui? Das escolas municipais da cidade de Passo Fundo. Alunos de 7ª, principalmente 7ª, 8º e 9º ano. Tem vindo até de 6º ano, né? As professoras nas escolas é que selecionam esses alunos e nos mandam. Aqueles alunos que mais se afinam, que mais gostam da leitura e da escrita. Então eles vêm voluntariamente, eles não são obrigados a nada, né? E chegam aí na academia e todo ano a gente tem trabalhado com turmas de 20, 30, 40 alunos aí que chegam e fazem o seu trabalho. E sempre no final do ano a gente acaba editando um livro com os trabalhinhos dos alunos. Então nós temos aqui na mesa... Tem vários livros aqui, né? Vários livros que já foram publicados. Nós temos 4 livros que foram publicados desde o ano de 2016, 2017, 2018 e 2019, aquele que você tem ele nas mãos. Todo ele editado com trabalhos dos alunos, que são crônicas com mini-contos, poemas, desenhos, trabalhinhos de autoria dos alunos. Nossa, né? Estes livros, eles foram lançados na Feira do Livro, onde os alunos tiveram presente, autografaram esses livros, né? Os alunos, as famílias, as escolas tiveram presente nas feiras dos livros de cada ano e deram autógrafo, autografaram, distribuíram esses livros para quem estava presente, enfim, foi muito significativo para os alunos nesse momento. Então, o projeto ele tem o acompanhamento, a seleção desses alunos, né, nas escolas municipais. Sim. Eles se reúnem quantas vezes por semana na academia? Uma vez por semana, qual que é a frequência? Eles visitam a academia, treinam a escrita, treinam a leitura, escrevem, né, e depois ainda eles é publicado um livro com o trabalho deles. Sim. O encontro deles é semanal. Então, toda semana a gente se encontra, uma vez por semana, a gente se encontra lá na academia, em torno de 2 horas, né? A gente se encontra com eles lá. E o trabalho é feito por acadêmicos
acadêmicos da Academia Passo Fundense de Letras. Então não sou eu que trabalho com eles. Eu também trabalho, mas assim, não sou só eu. Eu chamo acadêmicos para trabalhar com eles. Então eu chamo, esse ano, por exemplo, trabalhou Daniel Vilniski, trabalhou o Mauro Galetti, trabalhou Marcos Andrade, né? Eu chamo os acadêmicos vêm, contam a sua experiência, contam o que é que motivou eles a escrever, falam das suas publicações, incentivam o aluno nesse sentido a ler as suas obras. Aí o aluno vai e lê e acaba escrevendo. Então, não é uma fala assim única, porque cada acadêmico tem a sua realidade, tem a sua vivência, tem a sua especificidade e fala do seu viver, né? E o aluno vai aproveitando aquilo para si. E eles acham bem interessante. Isso é uma experiência de vida dividida, né? Experiência de vida dividido, experiência de vida compartilhada, né? É um compartilhar de ideias. Então eu fiz assim, assim, assim. Além de ser escritor, como o doutor Daniel falava, além de ser escritor, eu fui advogado. Eu fui professor de cursinho. Eu trabalhava assim, assim, assim. Eu sou um senhor de 80 e tantos anos, mas durante todo o meu tempo eu trabalhei como farmacêutico, como professor, dizia o Daniel, né? Como advogado, por isso eu mostro aqui meu livro, né? Mas eu sempre gostei de escrever, então agora que eu estou mais folgado dos meus trabalhos, eu estou escrevendo mais. Então, assim, esta fala é que eles ficam muito ligados nesse tipo de fala. Essa experiência compartilhada. Experiência compartilhada. E os textos que eles vão escrevendo, né? O livro ele é lançado todos os anos? Este ano teve também livro, vai ser o ano que vem? Quando é que vai ocorrer o lançamento? Pois é, os livros... Ano 2016 até 2019, a gente publicou sempre, todos os anos, apesar das dificuldades financeiras, a gente conseguiu publicar sempre. Este ano, 2022, a gente começou um pouco tarde o projeto. Né? Pandemia, né? As escolas estavam se ajustando, então a gente não conseguiu começar em março. Então, a gente não teve tempo de juntar trabalhinho suficiente. A gente teve que fazer um trabalho até de adaptação dos alunos. E a gente não teve trabalhinho suficiente para compor um livro. E também a gente não teve como buscar verba, buscar dinheiro para editar esse livro. Um dos nossos problemas é esse, o patrocínio. Porque assim, eu coordeno o projeto, eu sou coordenadora, eu sei dar aula, eu sei fazer a coordenação, só que eu não sei captar recurso, é o que eu digo para os meus colegas da academia, eu tenho dificuldade em captar recurso. Tem que pedir nas empresas, tem que... eu não consigo, essa parte eu tenho dificuldade. Né? E é um projeto que ele merece recurso, né? Até por todo o suporte que ele dá para os alunos, para a oportunidade de crescimento. Porque a gente percebe assim, que eles realmente vão, em primeiro lugar, eles vão se eles querem, né? Eles continuam indo. É voluntário. É importante deixar isso bem claro, né? Não são obrigados a participarem do projeto. Não. Eles participam do projeto se eles quiserem, né? Inclusive, eles podem começar o projeto e podem, né, ficar pelo caminho, eles podem sair a hora que quiserem. Mas a maioria fica, inclusive. Não só fica como escreve os textos, né? Sim, sim. Inclusive, eu sempre cito exemplo, né, do Micael, um aluno que nós tivemos no projeto, que ele ficou 4 anos no projeto. Começou em 2016 e ficou 4 anos. Quando ele começou, ele estava na 6ª série, ele era pequenininho, ele era um gurizinho,
muito tímido, ele chorava quando acabava e o pai não estava esperando. Ele era assim bastante tímido. Ele cresceu em tamanho, em estatura, fisicamente e cresceu muito intelectualmente. Tanto que no final, no último ano, ele fez concurso de oratória, ele tirou o primeiro lugar na cidade, o primeiro lugar no estado. Ele desenvolveu intelectualmente muito e ele sabe disso. E principalmente assim, a segurança dele, ele como pessoa, né? Ele se afirmou muito. Ele ficou um homem, saiu de lá, agora está no ensino médio, né? Na UPF, um ser humano completo. Sim. Então isso anima muito a gente. Isso anima muito quando a gente vê esses resultados. O aluno que frequenta direitinho, que faz direitinho, a gente nota o crescimento deles. Então a gente vê que é uma coisa, é um projeto que dá certo e que está dando certo. Eu estava pensando esses dias, né, que a gente não saiu da pandemia ainda. Né? Sim. Tanto que ontem eu estava em um evento, por exemplo, que 2 pessoas não puderam comparecer porque estão com Covid, por exemplo. Pois né? é. Então, este ano foi um ano de reorganização das coisas, né? Um ano difícil, porque tinha muita coisa que tinha sido deixado, que não estava mais sendo feita, né? Sim. E que aí precisava retomar tudo isso, mas deu um excesso de trabalho. Né? Sim, foi um ano atípico, Eu achei até que o projeto não ia funcionar por falta de aluno, né? Comecei o primeiro dia, tinha 2 alunos, eu fiquei bastante assim apreensiva. O secretário de Educação, o professor Adriano, me disse, não, calma, porque a gente está reorganizando tudo, né? Foi 2 anos bem difíceis. Calma, não vai se preocupar com a quantidade, vamos pela qualidade. Mas daí, já a semana seguinte, já deu 15, já outra deu 20 alunos, e daí foi aumentando, e no fim se formaram 15 alunos ótimos, né? Que continuaram, né? Foram 15 alunos maravilhosos. Alunas? Alunas, exatamente. Alunas. Pelo que eu lembro, é alunas, né? Exatamente. Foram 15 alunas, né? E tinha 4 meninos e os meninos foram desistindo, não sei por que, pararam de frequentar. Porque, como eu disse, eles são voluntários. E ninguém cobra nada, eu não cobro nada, eles vêm porque querem, né? Não existe presença obrigatória. Então, aqueles que não se encontram direito no projeto, eles vão desistindo. Então, de 25 alunos que nós tínhamos chegado no início, alguns foram caindo fora e conseguimos a formatura de 15 alunos. Eu acho assim um resultado maravilhoso. Não, claro, até porque eles estão ali justamente porque quiseram, né? Tinham o desejo de continuar até o final, né? Livre, espontânea vontade. Isso que importa, né? É isso que importa. Uhum. E realmente as escolas este ano, assim, elas estão com muito trabalho, né? Porque teve esse retorno aí, foi muito atribulado, né? Muita coisa para ser colocada em dia, né? Então as escolas também tiveram talvez dificuldade de conseguir selecionar os alunos para o projeto. E outra coisa também que é interessante, eu não sei se teve algum caso durante o projeto, mas nas escolas, eu sou professor também das escolas municipais, né? Nós enfrentamos muitos casos de ansiedade. Né? Nós tínhamos muitos alunos com problemas de ansiedade. Até agora nós ainda temos, né? Devido a esses 2 anos que ficaram reclusos, quando voltaram para o convívio social, não conseguiram de início se adaptar a esse retorno. Então tínhamos crises de ansiedade nas salas de aula assim do nada, crianças chorando, né? Várias, porque não estavam mais acostumados com esse convívio. Não sei se aconteceu alguma coisa parecida com os alunos do projeto, se eles retornaram tranquilos para essa atividade. Eu acredito que alguns daqueles que desistiram foi por problema de ansiedade.
porque inclusive assim nos primeiros dias eu distribuí livros, né? Fiz doação de livros para eles e alguns voltaram, devolveram os livros e não apareceram mais. Assim, parece que eles se sentiram pressionados, abafados com aquilo, não me falaram nada, deixei para lá, né? Sim, não, Entendendo, claro. é um ano atípico, tem que ir com cuidado, né? Não se pode pressionar. Não, claro, com certeza. Uhum. Não, essa característica de não pressionar é uma coisa muito positiva, eu acho, do projeto, Sim, né? sim. Sem dúvida nenhuma. Inclusive na formatura, a formatura deles, a formatura ocorreu na última terça, né? Foi Sim. terça-feira. Então, todo final de ano, além do lançamento do livro, a gente faz a formatura. O livro esse ano não teve, mas a gente fez a formatura. Na última terça-feira, no dia 29 de novembro, a gente fez a formatura deles. Então, foi uma cerimônia, uma sessão solene na Academia de Letras, onde eles vieram, trouxeram os familiares, e a gente procedeu à formatura deles. Com toda a pompa e circunstância que o momento exige, né? Com toda a Acho pompa, que isso. com paraninfo, com entrega de certificados, com discursos. A academia, o auditório da academia estava lotado, né? Estava tudo muito bonito. Depois a Ana vai falar o que ela sentiu naquele dia. Enfim, é isso que a gente quer. É isso que a Academia de Letras quer: aproximar a comunidade da academia. Esse é um dos objetivos do projeto. Trazer a comunidade para dentro da academia. Porque há uns anos atrás isso não existia. Quando eu entrei como acadêmica da academia, isso não existia. A academia era fechada. Eu até pensei, quando me convidaram para a academia, eu não tinha uma ideia muito boa da academia, porque era aquele ambiente fechado, onde aquelas pessoas trancadas lá dentro faziam não sei o quê, porque a comunidade não sabia o que aquelas pessoas faziam, né? Enfim. Então, a partir daí, nós começamos devagarinho mudando. Não é isso que nós queremos abrir isso, nós temos que abrir, vamos levar isso aqui para fora e vamos trazer a comunidade para dentro. E nós começamos a abrir as portas. E agora, graças a Deus, a academia está vivendo um bom momento, as escolas estão dentro da academia e nós estamos indo para as escolas. É isso Tendo que tem que acontecer. Esse fluxo, né, esse contato. Exatamente. Nós vamos encerrar aqui esse bloco e no próximo eu quero conversar com você, Ana, né, para saber o que você sentiu aí participando do projeto, né, como é que foi a formatura. Voltamos em instantes. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou conversando aqui com a Dilce, que é acadêmica da Academia Passo Fundense de Letras, e ela trouxe também uma convidada aqui muito especial, que é a Ana Carolina Bastos, que é acadêmica mirim da academia, né? Fez aí a sua formatura no projeto Identificando Talentos na última terça-feira. Ana, como é que foi participar do projeto? Gostou? Foi legal? Foi muito bom, foi ótimo, né? Eu desenvolvi muita leitura, muita escrita
que era uma coisa que eu não gostava muito antes de conhecer o curso. Aí eu fui descobrindo ali no colégio a literatura, a escrita, os livros. Aí quando eu entrei na academia, aí me soltei toda. Daí na leitura, na escrita. E daí hoje eu escrevo textos, hoje eu escrevo poemas e frases significativas, com a ajuda desse curso. E escreveu bastante durante o curso? Escrevi bastante. Acho que ali foi onde eu iniciei a escrita. Quantos anos você tem, Ana? Eu tenho 13 anos. 13 anos. Qual série? Sou do 7º ano. 7º ano? Vai passar? Acho que sim. Acho que... A gente sempre pergunta para os alunos e sempre dizem, né? Acho que sim. Às vezes o aluno está com nota 100 lá e diz, acho que sim, né? E o que tu mais gostou de escrever? Assim, o que tu mais gosta de escrever? Eu gosto de escrever poemas, assim. Mas eu gosto de escrever bastante carta. Amo escrever carta, assim, para as pessoas que eu gosto. E escrevo muito poema, assim, bastante poema. Carta, sabe que carta tem um nome na literatura mais técnico, né? A epístola, né? E é um gênero bem usado ao longo da história. Legal. Em plena era do e-mail e das redes sociais, eu ouvi de uma jovem de 13 anos que gosta de escrever carta. Por quê? Porque é uma coisa mais... Eu acho que eu consigo me soltar melhor, falar com as pessoas. Geralmente eu falo com carta só com as pessoas, sabe? Não uso muito o WhatsApp para falar com as pessoas, é mais carta. Mais carta? Mais carta. Olha que interessante. Interessante, né? E na verdade, assim, né? Nós, assim, que já temos uma certa, né, idade, né? Sabe que na nossa época era muito comum a gente fazer coleção de papel de carta, inclusive, né? Nós tínhamos, não sei se tu tinha papel, tinha uma pastinha. Sim. E a gente usava muito a comunicação por carta, não havia tanta internet, né? Sim, e é melhor, a escrita da carta, ela também te permite uma escrita mais cuidada, eu acho, também, do que a escrita do WhatsApp. Talvez por isso tu goste de escrever cartas. Gosto de escrever carta. Com as minhas amigas eu falo com cartas, basicamente. Ali com os meus professores, que eu amo escrever carta pro professor. E eu falo com eles com carta, sabe? E eles me respondem, isso é legal, sabe? As pessoas me respondem quando eu mando. Por cartas, às vezes. Então é uma coisa legal, é um meio de comunicação que eu gosto. E tu sabe que esses tempos atrás até eu estava conversando com um colega de letras, ele estava falando também que ele queria encontrar alguém com quem trocar cartas. Faz algum tempo já ele mora, era um escritor que não mora mais em Passo Fundo, mas eu acho que também porque a carta ela tem essa característica mais intimista, né? Ela é ou mais íntima talvez, mais cuidada, porque quando você se coloca a escrever uma carta, você precisa, né, ter um certo cuidado. O e-mail é uma coisa extremamente formal e voltada mais para o mundo do trabalho, né, o mundo do trabalho. E quando você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você come palavras, come letras, né, abrevia, tudo uma coisa, parece que é uma coisa mais fria. Tu acha que a tecnologia ela tem uma certa frieza? Eu acho, principalmente. Por isso que eu preferi utilizar as cartas do que esse meio de comunicação mais online, essas coisas. Algo parece que tem mais calor, algo mais humano, né? Isso, parece que eu consigo falar melhor, me expressar melhor com as palavras na carta do que por mensagem. E antigamente a carta também tinha, né, de você, tem todo aquele ritual de você, escreveu a carta, beleza, escrevi a carta. Mas tem que botar um envelope, comprar um envelope, botar um envelope, tem que botar o selo, tem que levar no correio, você tem todo um processo, tem todo um ritual que você faz para poder enviar uma carta para alguém, né? Então eu acho que até esse ritual ele traz uma certa aura para a atividade, né? Eu estou pensando nisso porque eu vou ter que escrever uma carta para um escritor de Porto Alegre esse final de semana, inclusive mandando um livro meu, que a gente tinha trocado uns livros ali. Eu estava pensando nisso, há quantos anos faz que eu não envio uma carta, por exemplo, né? Que eu nem me lembro mais como é que se faz direito isso. Não chegou a enviar telegrama na escola? Não. Não, existe telegrama ainda? Não sei. Acho que não. Eu acho que acho que não. Agora, a emoção de receber uma carta. Sim, exatamente. Eu sou da época de receber carta. Eu namorei por carta? Por carta, um tempo. Era muito interessante. Eu escrevia a carta, mandava, depois eu recebia a emoção em receber a carta, aquele envelope
fechado, você pegava e pensava, o que contém nesse envelope, né? Aí você ia abrir, aquele ritual do abrir o envelope, começar a ler, qual é a mensagem, né? É muito, muito interessante. Isso que é legal, uma coisa bem, eu achei bem surpreendente isso, né? Às vezes a gente acha que reclama, né? As pessoas reclamam, porque a juventude não gosta de ler, não gosta de escrever. Eu acho que não, eu acho que às vezes falta até oportunidade, incentivo, né? Como esse projeto, Identificando Talentos. Eu acho que isso que é legal também no projeto, né? De deixar os jovens se expressarem. Numa dessas você acaba descobrindo alguns tesouros como esse, por exemplo, né? Existe na literatura, inclusive, existe toda uma tradição, né? Depois eu posso indicar alguns livros, como por exemplo, Cartas a Lucílio, de Sêneca, que é de um filósofo Sêneca, que ele escrevia cartas, ele escrevia os seus livros no formato de cartas, né? O primeiro livro que funda o romantismo é um livro escrito no formato de cartas, de epístolas, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. É um livro de amor, assim, sabe que, inclusive ele tem um final muito triste, onde o personagem principal acaba se suicidando por dores de amor, né? Por uma rejeição amorosa. Ele havia se apaixonado por uma mulher que já estava comprometida. Então, tem toda uma tradição literária relacionada à carta também. Mas que legal. É bem interessante. Eu li umas cartas de uma amiga aqui de Passo Fundo. Agora Deus levou ela, mas ela teve um namoro de 5 anos com o marido dela por carta. Ela conheceu ele e eles moravam longe e começaram a namorar por carta e namoraram sempre por carta. O compromisso deles era escrever todo dia, se escrever todo dia para se conhecer e ir avançando o namoro. Não é que mandassem a carta todo dia, mas todo dia ela chegava em casa e ela escrevia como foi o dia, papapá, papapá, papapá. E aquela carta ia aumentando. E eu cheguei a ler essas cartas dela. Maravilhosa, sabe, até um conteúdo bom para ser publicado. Praticamente literário. Mas continuando, você falava acadêmica mirim. Então, este cargo, acadêmica mirim, a gente criou na Academia de Letras, né, junto com o projeto Identificando Talentos, né, é onde a gente dá um destaque para as crianças que mais se destacam no projeto. Quantos acadêmicos mirins são Então, em cada edição? A gente escolhe, não tem número certo. 2, 3, 5, esse ano foram 6, né? A gente escolhe aqueles que mais se destacam. E no dia da formatura, a gente dá a posse para eles como acadêmicos mirins. E eles usam esta pelerine. Nós como acadêmicos, nós usamos uma pelerine verde, de veludo. Usamos nas sessões solenes. E os acadêmicos mirins usam a pelerine de cetim amarela, que são cores da academia. Então, isso é um título que a gente dá para aqueles que mais se destacam durante o ano do projeto. E a Ana Carolina foi uma das que mais se destacou. Ela realmente tem um saber amplo em leitura, em escrita, em oratória, em informática. O convite da formatura foi ela que fez, foi ela que ordenou. A gente nem pediu, quando a gente viu já estava pronto. Então ela tem um saber assim amplo. Não, imagina, né? Uma menina que gosta de escrever cartas. E Ana, como é que foi assim a emoção de participar do projeto da formatura? Assim, foi bem legal? O que tu sentiu quando estava na formatura? Eu senti um pouco de nervoso, né? Era um momento solene, né? Tem toda. Mas esse aspecto é uma das partes legais, eu acho, também, né, do projeto. Né? E muita alegria, né? E por ter participado desse curso incrível que foi, conheci várias pessoas incríveis também que me ajudaram demais no curso. E é algo que nos ajuda,
né, a desenvolver isso dentro de nós que talvez a gente não conheça ainda, que eu não conhecia antes, mas esse curso desenvolveu isso em mim e eu consegui descobrir o que eu conseguia fazer, a escrita, vamos dizer, a leitura, sabe? Então, esse curso me fez desenvolver nisso. Quanto tempo foi de curso, mais ou menos? Não, eu acho que uns Começamos em agosto. em agosto. 5, Foram 4, poucos foram meses. poucos meses. Esse ano foram poucos meses. Mas conseguimos ter alguns encontros bem importantes. Por causa da pandemia, né? Bem importantes. A Marilise teve 2 encontros com elas, o Mauro Galetti também, o Marcos Andrade, o Daniel Vilniski, quem mais me ajuda a lembrar? A Patrícia. A Patrícia, né? Tivemos assim pessoas bem marcantes, bem significativas, que valeu a pena. E Dilce, existe um projeto de sair o livro também, de sair textos dessa edição de serem publicados textos desta edição do projeto? Sim. Esses textos que eles produziram durante esse ano estão guardados, estão, né, esperando o ano que vem. O ano que vem pretendemos continuar esse projeto, aí sim, começando em março, direitinho, esperamos que seja assim um ano cheio, um ano que comece como deve começar, né? Não sem pandemia, sem pandemia, tomara que essa pandemia pare por aqui, né? Queremos paz, queremos saúde, né? Para poder andar. E daí, sendo assim um ano normal, a gente vai conseguir durante esse ano recolher o material suficiente e também verba. Espero que alguém nos ajude, né, a juntar esse valor que nós precisamos para pagar a edição do livro. Fica a dica, né? Fica a dica, né? Se alguém quiser, por aí, né, quiser projeto, patrocinar, a gente pode dar a contracapa do livro, né, para pôr propaganda, né? A gente pode pôr propaganda na contracapa do livro, enfim. A gente precisa desse apoio. A gente precisa, porque a gente não tem esse dinheiro. Aporte financeiro. A gente não tem. A academia não tem fonte de renda, nós não lidamos com dinheiro. Teve um ano, o ano de 2019, eu mandei fazer o livro sem saber como ia pagar. E quando chegou a hora de pagar, eu não tinha o dinheiro e não sabia como ia fazer. Aí apelei para os colegas confrades, digo, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro e tenho que pagar. E daí um se cotizou aqui, aí ficaram com pena de mim, né? E reuniram um dinheiro lá para poder pagar ao menos uma prestação. É que eu acho justamente assim, como a gente estava falando, né? Uma das questões importantes. A academia ela não tem renda, né? Mas os membros da academia, na verdade, que servem à academia, né? E que também... e qual que é o principal objetivo da academia? A gente estava falando sobre isso até na última entrevista que eu fiz com o ex-presidente da Academia Rio Grandense de Letras, né? O principal objetivo da academia, das academias, é justamente fomentar a escrita, a literatura, né? Por isso também essa abertura das academias cada vez maior para a sociedade, né? Porque tem que fazer esse intercâmbio. Então esse projeto realmente é um projeto maravilhoso, né? Que a gente, que você traz esses alunos para viver uma experiência que é única, que com certeza vai ficar marcada na vida deles, acredito, por toda a vida, né? Sim. E que serve como um incentivo para que eles continuem se desenvolvendo culturalmente. Sim. Né? Sim. Que é o aspecto principal, o aspecto educacional cultural, né? E é um projeto gratuito, a gente não cobra nada deles. Inclusive, a gente se cotiza para servir um lanche para eles, para conseguir passe do ônibus para eles virem das suas comunidades até o centro, né? Porque a passagem é cara, para algumas famílias fica bem pesado, né? Então, a gente tem que dispor disso, mas a gente dá um jeito.
Depois mais o livro, então vai ficando bastante caro, né? Dilce, adorei a conversa. Ana, adorei te conhecer, adorei a conversa. Que você também. continue escrevendo muitas cartas ainda. Tá bom? Nós vamos encerrar o programa por aqui, certo? Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras.